Você já parou para se perguntar: o que é que de fato nos prejudica? É a palavra dita por outro, a ação alheia? Ou será que é algo mais profundo, algo que reside dentro de nós? Imaginemos por um momento que a vida seja um vasto campo, onde cada ser humano caminha com a sua própria energia, com seus próprios pensamentos e sentimentos. No entanto, este campo, ao mesmo tempo em que nos conecta, também nos expõe, e muitos de nós passamos a vida tentando encontrar uma maneira de proteger nossa essência do que chamamos de dano. Mas pergunto-lhe: será possível que nada, nem ninguém nos cause verdadeiro sofrimento, se de fato compreendermos a profundidade de nossa alma? A verdade é que a proteção verdadeira não reside nas barreiras externas, nas defesas que construímos ao redor de nossa imagem, mas na compreensão profunda de quem somos. Não se trata de construir muros à nossa volta, mas sim de acessar uma fortaleza interna que já existe, embora muitas vezes permaneça oculta, como uma semente aguardando a luz para germinar. Esta fortaleza não é feita de pedras ou de muros elevados, mas de uma profunda conexão com o nosso eu essencial. Muitas vezes, ao nos depararmos com críticas ou com ações externas que sentimos como ameaças, nossa primeira reação é a defesa. Construímos camadas de armaduras, defendemos nossas ideias, nossos valores, nossas verdades pessoais, sem perceber que, no fundo, isso só nos faz mais vulneráveis. Quanto mais nos identificamos com essas camadas externas, mais nos distanciamos do centro de nosso ser, onde reside a verdadeira segurança. Aquele que está em paz com sua própria natureza não precisa temer as palavras, os gestos ou as intenções alheias. Quando estamos em sintonia com a nossa própria essência, os ataques externos não nos tocam de forma duradoura. Como o rio que flui sem ser detido pelas pedras, a alma que está em harmonia com seu eu interior sabe que tudo aquilo que vem de fora é, na verdade, um reflexo de algo que já está dentro de nós. Não se trata de negar ou de ignorar o que acontece ao nosso redor, mas de perceber que a verdadeira proteção está na capacidade de lidar com o que surge em nossa vida, sem perder a conexão com nossa profundidade interna. O ser humano, muitas vezes, busca no exterior a razão do sofrimento, mas, na verdade, o que nos causa dano não é o que os outros fazem, mas como reagimos ao que é feito. Quando você se conhece profundamente, quando se torna consciente de seus próprios medos, de suas inseguranças, você começa a perceber que as feridas que sente não vêm de fora, mas de uma parte de si que ainda não foi curada. Esse processo de cura começa no momento em que você aceita a totalidade de sua existência, incluindo a parte que você considera indesejável ou até feia. Cada palavra dura, cada crítica, cada rejeição que você enfrenta é, na verdade, uma oportunidade para olhar para dentro e entender o que em você precisa ser transformado. As situações externas tornam-se, assim, espelhos que refletem aspectos não resolvidos dentro de nós. Se, ao invés de reagir com raiva ou ressentimento, você começar a se perguntar: o que essa situação está me mostrando sobre mim mesmo? Você abrirá uma porta para a verdadeira proteção. Não é o mundo exterior que pode nos danificar, mas nossa própria resistência em olhar para dentro e confrontar o que é necessário ser curado. Aqui, então, surge a grande chave para evitar o dano real, a aceitação. Não a aceitação passiva, que nos coloca à mercê de tudo o que nos acontece, mas a aceitação ativa, aquela que nos permite viver plenamente a nossa verdade, sem medo do que o mundo possa refletir. A proteção verdadeira não se encontra em evitar que as pedras nos atinjam, mas em aprender a caminhar de tal forma que as pedras não nos furem mais. Não é sobre construir defesas, mas sobre desenvolver a consciência de que tudo o que nos acontece é uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento. O que você teme não são as palavras, os atos ou as intenções dos outros. O que você teme é o que eles despertam dentro de você. O medo, a insegurança, o sentimento de impotência
Esses são os verdadeiros inimigos. E quando você os enfrenta, quando olha para eles com coragem e compreensão, percebe que nada no mundo externo tem poder sobre a sua paz interior. A verdadeira força vem de dentro, da capacidade de se manter em equilíbrio, mesmo diante do caos. Agora pergunto-lhe, você está pronto para reconhecer que a única coisa que pode realmente prejudicá-lo é sua própria percepção do mundo e de si mesmo? Está disposto a olhar para dentro e perceber que, ao fazer isso, você encontra o poder de transformar sua realidade? A verdadeira proteção vem de um lugar mais profundo, onde o ego se dissolve, onde a alma se reconhece como parte de algo muito maior, onde a totalidade do ser é acolhida em sua magnitude. Esse lugar, essa força, essa verdade já estão dentro de você, esperando para ser reveladas. Agora que você começa a perceber a verdadeira fonte de sua proteção, uma nova questão surge diante de nós. Como podemos, então, acessar essa força interior que transcende todas as ameaças externas? Como alcançar esse estado de serenidade e de invulnerabilidade, onde nada, absolutamente nada, pode nos ferir verdadeiramente? O caminho para isso não é fácil, mas é o único que nos leva à verdadeira liberdade. Na jornada rumo à autocompreensão, somos desafiados a olhar para uma parte de nós mesmos que muitas vezes evitamos, nossa sombra. Não a sombra que nos esconde da luz, mas a sombra que é parte inseparável de nossa totalidade. A sombra não é apenas o lado sombrio de nossa psique, como imaginamos, mas também contém todas as qualidades que negamos, todas as emoções e características que não aceitamos e que muitas vezes projetamos nos outros. Aqui, então, surge uma visão poderosa. Se você quer ser imune ao que os outros fazem ou dizem, você deve primeiro se reconectar com a parte de si que tem medo do mundo, que se sente vulnerável. Aquelas partes que, ao serem rejeitadas, tornam-se feridas, e as feridas, se não tratadas, geram dor. A sombra, longe de ser algo a ser combatido, é algo a ser integrado. Pois ao integrar nossa sombra, ao aceitar cada parte de nossa psique, nos tornamos completos. Somente assim podemos alcançar a verdadeira invulnerabilidade. O processo de integrar a sombra é árduo, porque exige uma coragem imensa, a coragem de olhar para dentro e aceitar os aspectos de si que julgamos inaceitáveis. Todos temos dentro de nós um lado que não queremos ver. Talvez seja a raiva que sentimos quando nos sentimos injustiçados, ou a inveja que por vergonha mantemos escondida. Talvez seja o medo de falhar ou o medo de sermos abandonados. Essas são as sombras que todos carregamos. E por mais que tentemos fugir delas, elas continuam a nos perseguir como sombras que não podem ser dissipadas pela luz do dia. A verdadeira força não vem de ignorar ou repelir essas sombras, mas de permitir que elas se revelem. Quando você se permite olhar para essas partes de si sem medo, sem julgamento, você começa a entender que elas não são inimigas a serem derrotadas, mas aliadas que esperam ser reconhecidas. A sombra, portanto, não é algo a ser combatido, mas algo a ser entendido e aceito, pois ao fazê-lo, você se torna inteiramente consciente de quem você é. E é nessa consciência que reside a verdadeira proteção. Imagine por um momento que você está diante de um espelho, mas não é um espelho comum. Este espelho reflete tudo o que você tem evitado olhar: suas inseguranças, seus medos, suas fraquezas. A princípio, a imagem é desconfortável, até dolorosa. Mas ao invés de desviar os olhos, você decide olhar mais de perto. O que você vê não é um monstro ou um ser ameaçador, mas simplesmente uma parte de si, com suas próprias necessidades de cura, suas próprias histórias não contadas. E ao olhar com compaixão para essa imagem, você começa a se curar. Esse é o primeiro passo para ser imune ao dano externo.
Quando você reconhece e abraça a sua sombra, você se torna inteiro, inquebrantável. As palavras duras, as críticas impertinentes e os gestos hostis não têm mais poder sobre você porque você já não se define pela reação que tem a elas. Você se reconhece como um ser completo, que não depende das opiniões dos outros para sentir seu valor. Isso não significa que você se torne insensível ou indiferente, mas significa que você não se deixa mais arranhar pelas palavras ou ações dos outros, porque sabe que, em sua essência, você é algo muito mais profundo e sólido do que as máscaras externas podem ver. A verdadeira imunidade ao dano não vem da rejeição ou da luta contra o mundo, mas da aceitação e da integração de todas as partes de si. Quando você faz isso, nada mais poderá ferir você, pois você se tornou uma fortaleza inabalável, construída não por muros, mas pela compreensão de sua própria totalidade. Aqueles que ainda se sentem vulneráveis diante das palavras alheias, dos olhares julgadores, das ações cruéis, talvez ainda não tenham olhado para sua sombra com os olhos da compaixão. Ao integrá-la, ao ver a si mesmos com toda a sua complexidade, você se liberta. A libertação vem quando você deixa de se identificar com a dor do ego e começa a se ver como uma alma que está em constante evolução, capaz de aprender e de crescer com tudo o que acontece. Você já parou para pensar que, quando você reage impulsivamente, é a sua sombra quem está no comando? A raiva, o medo, a insegurança, essas são as forças que surgem quando não reconhecemos o que está por trás das nossas reações. Quando você toma consciência disso, você começa a escolher suas respostas, em vez de ser controlado pelas reações automáticas do ego. Isso é o que significa ser verdadeiramente imune ao dano. Assim, cada vez que alguém tenta ferir sua alma com palavras ou ações, lembre-se: essa tentativa só pode ser eficaz se você ainda estiver preso às suas próprias sombras. Ao integrá-las, ao entender o que elas realmente significam, você se torna uma presença invulnerável. Nada nem ninguém pode mais tocar o núcleo da sua alma. Você é um ser completo, autossuficiente, e isso é a verdadeira proteção. Agora, à medida que avançamos nessa jornada de autocompreensão e cura, há uma última chave a ser revelada. Uma verdade profunda que libertará sua alma da vulnerabilidade que sente frente ao mundo. Essa chave não está em outra coisa senão na totalidade do ser, no encontro pleno consigo mesmo, onde o ego cede seu controle para que a alma, em sua grandeza, possa se manifestar de maneira autêntica. Esse é o caminho da verdadeira liberdade. O ego, esse arquétipo central da psique humana, é muitas vezes visto como a parte de nós que nos orienta na vida cotidiana, que nos ajuda a interagir com o mundo exterior. Mas, ao mesmo tempo, ele é também a máscara, a representação que criamos para navegar nesse mundo material. O ego, em sua essência, não é mau, mas ele se torna problemático quando acreditamos ser apenas ele, quando o identificamos como nossa totalidade. Nesse momento, ele começa a nos prender, a limitar nosso potencial, e nos tornamos reféns de suas necessidades e desejos. É o ego que sente o medo de ser rejeitado, que teme o julgamento dos outros, que busca aprovação e reconhecimento. Ele é a parte de nós que constantemente precisa de validação externa para se sentir completo. E é justamente aqui que surge a ilusão da vulnerabilidade. Acreditamos que dependemos do mundo exterior para nossa paz interior, quando, na verdade, nossa paz sempre esteve em nosso interior, aguardando ser reconhecida. Quando você se apega ao ego, você se distancia da verdadeira essência de sua alma. O ego, em sua busca incessante por segurança e controle, constrói uma imagem de si que está sempre à mercê do que os outros pensam ou dizem. É como se estivéssemos constantemente tentando proteger essa imagem de ser destruída, como se nossa identidade fosse algo que pudesse ser abalado por qualquer vento forte que sopre em nossa direção. Mas essa não é a verdade do que somos.
A verdadeira liberdade, então, vem da liberação do ego, de se desvincular dessa imagem que construímos para agradar aos outros, para sermos aceitos. Quando você começa a ver o ego pelo que ele realmente é, uma construção necessária, mas não a totalidade de quem você é, você começa a caminhar em direção à totalidade da sua alma. Nesse caminho, a verdadeira proteção não está em reforçar as defesas do ego, mas em abandonar a necessidade de ser algo para os outros. Quando você se liberta dessa armadilha, você encontra a paz, a força e a imune invulnerabilidade que procurava. A paz interior não vem de construir uma identidade imbatível, mas de perceber que a identidade é fluida, em constante transformação. O ego, por mais que pareça estável e sólido, é apenas uma máscara que usamos para interagir com o mundo. A verdadeira força está em reconhecer que a alma é aquilo que é eterno, aquilo que permanece intacto, mesmo quando o ego se desfaz. Ao perceber isso, você já não se prende às aprovações ou críticas dos outros. Você entende que ninguém de fato pode tocar a sua essência. E assim, a verdadeira imunidade ao dano é alcançada não através da construção de defesas, mas através do reconhecimento da ilusão que é o ego. Ao fazer isso, você se permite ser livre, sem medo, sem necessidade de controlar ou se proteger. Porque, no final das contas, o dano só ocorre quando nos identificamos com aquilo que é efêmero, com o ego, com as expectativas, com as ideias do mundo. Quando nos conectamos com o que é eterno dentro de nós, nada pode nos tocar, nada pode nos ferir. Neste momento, você começa a se perceber não como uma pessoa frágil ou vulnerável, mas como uma alma que já é imune a qualquer ataque, pois, ao conhecer sua essência, você já não precisa mais de defesas externas. As palavras dos outros, os olhares de julgamento, as ações cruéis, tudo isso perde seu poder quando você se conhece profundamente e entende que nada fora de você pode afetar o seu centro. Isso não significa que você se tornará insensível ou indiferente ao mundo. Pelo contrário, ao se tornar inteiro, você se torna mais receptivo, mais sensível à beleza e à dor do outro. Mas, ao mesmo tempo, você permanece inabalável, pois sua alma está firmemente ancorada na verdade do que você é. O caminho da totalidade é o caminho do autoconhecimento, e o autoconhecimento é o caminho para a libertação. Quando você deixa de lutar contra o que acontece em sua vida, quando para de se identificar com o ego e suas necessidades, você encontra a verdadeira paz. Você não precisa mais lutar para proteger sua identidade, porque você sabe que sua verdadeira essência está além de qualquer imagem que possa ser projetada. Você não é as suas crenças, nem os seus medos, nem os seus fracassos. Você é algo muito mais profundo, algo que não pode ser tocado, algo que transcende todas as limitações do mundo material. Portanto, a verdadeira proteção não está em se esconder ou se defender do mundo. A verdadeira proteção está em reconhecer que o que você é eterno, inabalável e invulnerável. Quando você entende isso, você já não se deixa afetar pelas ondas do oceano. Você se torna o oceano em si, vasto e profundo, imune a qualquer tempestade que possa surgir. E no silêncio dessa imensidão, você encontra a verdadeira paz. Agora, ao chegarmos ao final desta jornada, o que resta é refletir sobre tudo o que foi dito, tudo o que foi explorado, e compreender, finalmente, o profundo significado de como nada e ninguém pode nos ferir, de verdade. Porque, ao olhar para dentro e compreender nossa verdadeira natureza, percebemos que somos mais do que os medos, os traumas e as identificações que construímos ao longo da vida. Somos algo mais vasto, mais eterno, mais imensurável do que qualquer palavra ou ação do mundo poderia nos definir. O processo que percorremos aqui, de olhar para dentro, de integrar nossas sombras, de nos libertar do ego e reconhecer nossa totalidade, é a verdadeira jornada de autotransformação.
Não se trata de uma conquista externa, de um objetivo a ser alcançado. É uma viagem interior, uma reconciliação com a parte mais profunda de nós mesmos, com aquilo que está além da superfície da nossa vida cotidiana. Ao fazer isso, encontramos a paz, uma paz que não depende de circunstâncias externas, uma paz que não se abala pelas palavras cruéis, pelas ações indiferentes ou pelas críticas impertinentes. A verdadeira paz vem do conhecimento de que, no centro do nosso ser, há uma essência imutável, uma força que não pode ser tocada ou danificada pelo que acontece ao nosso redor. Quando alcançamos essa compreensão, a vulnerabilidade desaparece. Não se trata mais de proteger a nossa identidade, porque sabemos que nossa verdadeira identidade está além de qualquer imagem ou conceito que o mundo tenha sobre nós. Não se trata mais de defender nosso ego, porque ele, como uma máscara, já não tem poder sobre nós. Tornamo-nos, então, como o rio que flui serenamente, mesmo diante das pedras que tenta bloquear o seu caminho. E embora o mundo continue a agir à sua maneira, a alma que conhece sua própria profundidade permanece imune. Mas a verdadeira beleza dessa jornada é que ela não nos torna insensíveis. Ao contrário, nos torna mais humanos, mais conectados ao outro, mais capazes de ver a dor e a beleza ao nosso redor com uma compreensão mais profunda. A paz que encontramos dentro de nós não nos isola do mundo, mas nos conecta de uma maneira mais verdadeira, mais autêntica, com a totalidade da vida. E ao fazermos isso, deixamos de ser vítimas do sofrimento e nos tornamos co-criadores da nossa própria realidade, guiados pela sabedoria que emerge de dentro de nossa alma. Portanto, quando você se vê diante de um desafio, de uma crítica, de uma ação que tente ferir seu espírito, lembre-se disso. O dano só é possível quando você ainda se identifica com aquilo que é passageiro, com o ego, com as máscaras. Ao reconhecer que você é mais do que isso, que sua verdadeira essência é imortal e imune a qualquer ataque externo, você se liberta. Você não precisa mais lutar para proteger sua paz, porque ela já está dentro de você, firmemente ancorada na verdade de quem você é. Essa é a jornada de cada alma. Retornar ao seu centro, reconhecer sua totalidade, abraçar a totalidade de sua humanidade e, finalmente, alcançar a paz que transcende o mundo. A partir do momento em que você entende isso, nada mais poderá ferir você. Você se torna livre. Livre do medo, livre da necessidade de aprovação, livre da ilusão de que algo fora de você pode tirar sua paz. Agora, te convido a refletir sobre tudo o que foi dito. Será que, ao olhar para a sua vida, você consegue ver o quanto de você ainda está preso às máscaras do ego? E se você fosse capaz de soltar essas amarras, de deixar sua verdadeira essência se revelar sem medo, o que mudaria? Quando você se liberta das limitações do ego e abraça sua totalidade, você experimenta uma paz profunda que não pode ser tocada por nada neste mundo. E nesse momento, você compreende que nada, nem ninguém, pode verdadeiramente te ferir, porque a única coisa que é invulnerável é o que você é em sua essência mais pura. A alma que conhece a si mesma, que não depende de nada exterior para encontrar sua paz. Quando você chega a esse lugar, você sabe que é livre. E essa liberdade é a verdadeira proteção.